Queridos, vamos aproveitar o tempo e vamos meditar na palavra do Senhor neste momento. Convido a igreja para abrir a sua Bíblia, onde nós fizemos a leitura. Hebreus, capítulo 12. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. O som está bom? Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Tá frio ou tá calor? Tá bom? Tá agradável assim? Tá bom. Hebreus capítulo 12, repetindo a leitura, toda a igreja, verso 1 e verso 2. Quem achou? Diga amém. Então dá para fazer um lindo coral. 12 aos Hebreus, verso 1, verso 2. 1, 2, 3 e... Misericórdia. Vocês estão lendo o mesmo texto? Está parecendo a banda do Chaves. Um está lendo uma coisa ou outra. Hebreus capítulo 12, verso 1, verso 2. Agora vai ser valendo, tá bom? Bem bonito. 1, 2, 3 e... Portanto, nós também, de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Corramos. Amém. Queridos, o autor aos Hebreus, ao escrever para os cristãos em meio às pressões e perseguições, nos lembra que a vida cristã é como uma corrida espiritual. Eu vou ser bem pedagógico aqui, vou repetir várias vezes para ficar gravado em sua mente e com o intuito de ganhar a atenção de todos também. Eu disse que o escritor aos Hebreus, ao escrever esse conteúdo para os cristãos, em meio a pressões e perseguições, é o contexto da escrita, nos lembra que a vida cristã é como uma corrida espiritual. Por isso que ele diz aqui que nós precisamos ter esse cuidado de estar correndo com paciência a carreira. Então é com base nesse versículo que eu tive esse pensamento. Assim como atletas precisam eliminar pesos desnecessários para alcançar a vitória, e isso não é somente peso físico, mas existem estudos para aprimorar as vestimentas dos atletas, principalmente na natação, para que ele possa ganhar impulso, que ele possa diminuir o atrito com a água e ganhe segundos ou milésimo de segundos, e essa diferença faz totalmente, né, isso com que ele saia na frente ou não. Então veja que o peso aqui, vamos lá. O peso aqui não é somente físico, mas é de qualquer aspecto. Então, precisamos, tem uma versão que diz que nós precisamos mesmo, né, tirar o peso dessa carreira, para que ficamos mais leves, com paciência, conseguimos cumprir o nosso objetivo. Então, o escritor tem isso em mente e ele diz que, e eu penso assim também, assim como os atletas precisam eliminar pesos desnecessários para alcançar a vitória, o cristão precisa se desprender dos embaraços e do pecado para correr até o fim. Com base no mesmo versículo que ele diz aqui que deixemos todo e o pecado. Há uma diferenciação do embaraço e do pecado que nós vamos aprender isso. Então veja que ele não fala somente do pecado, mas fala do embaraço, daquilo que é quase um pecado também,
que às vezes a gente alimenta ele e vai se tornar um pecado amanhã. Ou vivemos com essa falha que não é tão grave na nossa mente. Satanás produz essa diminuição, essa anistia espiritual e você pensa que não vai ser punido e continua convivendo com essa falha, e essa falha vai crescendo, se alimentando, daqui a pouco quebrou sua comunhão com Deus, com o seu irmão. Isso é destruição espiritual. Então ele está falando nesse aspecto, todo o embaraço e o pecado que tão distante de nós está. É assim? Que está tão... Está aqui, olha, está dentro, está no meu corpo, está embaraçado na minha carne. Então é por isso que eu digo que o nosso principal inimigo não é Satanás. Ele é o principal oportunista. O principal inimigo nosso é a nossa natureza caída, a nossa carne. Você precisa vencer de você mesmo. E não adianta de nada eu passar aqui 1 hora falando se você não entender esse primeiro princípio. Se você deixar a palavra entrar aqui e sair aqui, não vai servir de nada. Tem que entrar aqui, pensar, descer no coração, guardar no coração. E quando surgir a desinteligência, o momento de ação da palavra, você deixar o Espírito Santo lhe relembrar e deixar ele lhe conduzir para praticar a palavra. Não é um processo. Então é necessário você ter um sinergismo, uma cooperação. É necessário a minha pessoa me desarmar, resistir a mim mesmo, né? Isso é uma renúncia, e na maioria das vezes nós estamos com a razão, e essa renúncia requer que você renuncie também à sua razão. Então veja que não é uma luta simples, é uma luta que vai na contramão da nossa vontade. Então não é fácil. É por isso que existem pessoas nas igrejas que continuam com o mesmo comportamento, mudando de igreja ou não, porque não mudam a sua forma de viver de acordo com a palavra. Muda de igreja, muda de situação e não muda de comportamento, de modo de viver. Aí lá eu dei trabalho lá com esse mesmo comportamento meu, vim para cá, continuei com o mesmo comportamento pensando que era um ambiente e não era, é o meu comportamento. Então quem muda é a gente é que gera mudança no ambiente. Então primeiro a gente muda e depois as coisas mudam. Quem entendeu, diga amém. Então nós precisamos entender isso aqui, de nada vale se a gente gastar tempo aqui, aprendendo a palavra, ouvindo a palavra. Existe um preparo espiritual. Vocês não sabem o peso que está sobre a minha vida, a responsabilidade, não somente sobre a minha, mas de todo aquele que está à frente de um trabalho, que é responsável por igreja. Aí você não sabe o preço que a gente paga. Hoje será mais uma noite que eu vou ficar sem dormir, que eu vou sentir agulhas na minha carne, que eu vou ter insônia, que eu vou estar tendo crise. Não é isso que isso é o quê? Luta espiritual. Porque nós que temos cuidado de estar alinhado com a vontade de Deus, para Deus nos dar discernimento e ampliar a nossa sensibilidade para trazer uma palavra que vá de frente com o pecado, com a mazela da nossa vida, nós passamos por isso. E isso não é condicional. Isso aí é imperativo, faz parte da nossa chamada, faz parte da nossa vida. Então tem um preço para ser pago. E se a gente não entender esse preço, colocar em prática na nossa vida o que Deus está nos ensinando pela palavra, vai ser um capim pegando fogo, vai ser um risco na água. Você já fez um risco na água, viu que não se forma nada, não serve de nada. Então precisamos entender isso. O que você escutar, que você perceber que é bíblico e é da parte de Deus, você tem por obrigação, porque é a palavra de Deus, e se é de Deus, é o melhor para mim e para você. Você tem que sair daqui para colocar em prática, tem que praticar a palavra. Diga amém. Então vamos lá. Então veja que ele nos orienta a nos desprender dos embaraços e do pecado para correr até o fim. Essa metáfora da corrida, amados, não é somente aqui nesse versículo, mas Paulo fala sobre correr para alcançar o prêmio. 1 Coríntios capítulo 9, abra a Bíblia, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 24 em diante. Vamos ver o que ele diz, capítulo 9, 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma.
Eu estou parando para ver se você está prestando atenção. Abra a Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 24 em diante. Vamos lá. Quando eu parar, você complementa, tá certo? Eu vou ler o 24 novamente. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Verso 25, toda a igreja. 1, 2, 3. Pare um pouquinho aqui. Você entendeu o que leu? A Bíblia se explica sozinha. Ele está trazendo a figura do atleta e está dizendo: aqueles para ser vencedores têm uma vida diferenciada. Ele se abstém daquilo que prejudica a sua saúde física e aprimora o seu corpo, fortalece as suas estruturas, ou melhor, a sua estrutura. São as suas estruturas, porque não é somente físico. A maior batalha nossa está aqui, ó. Nós vamos ver o primeiro embaraço, se der tempo hoje, vencendo o primeiro embaraço mental. Então veja que não é somente um preparo fisiológico, é também um preparo emocional, psicológico. Então a corrida para os atletas já começa aqui, na centralidade que ele tem no objetivo de conseguir o alvo, que é o troféu, que é o prêmio. Aí para isso aqui Paulo está dizendo: vocês se lembram que esses atletas, vocês sabem que ele tem uma vida de abstinência. Ele se abstém de algumas coisas que prejudicam a sua saúde. Aí ele aplica no âmbito espiritual. Ele diz: eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Eles se preparam, se gastam, se dedicam, lutam contra a sua própria vontade, para aprimorar a sua forma, a sua estrutura física, para conseguir algo que é corruptível. Aí Paulo aplica para a gente: e nós, que não estamos correndo essa pequenez de corrida momentânea, humana, material, que é corruptível. Imagine nós que estamos lutando, estamos correndo essa corrida espiritual, que tem um objetivo que é incorruptível. Precisamos ter um cuidado melhor do que estes. Esse é o intuito do ensino de Paulo. Aí ele diz: nós, porém, uma incorruptível, verso de número 26, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então ele está aplicando essa preparação no mundo material dos atletas no âmbito espiritual, dizendo que para que nós possamos manter a nossa saúde física, nós precisamos também nos abster dessas mazelas espirituais. E que mazelas são essas? Os embaraços. Coisas que ainda não se tornaram um pecado, mas que são presentes na nossa rotina. Às vezes a gente come uma coisa e essa coisa não mata a gente, mas prejudica a gente. Vai mexer com alguma taxa, não tira a vida, mas prejudica algum mal. O embaraço é nesse aspecto. Você está entendendo? Diga amém. Agora, o acúmulo de comer isso que é mal, que está mexendo com uma taxa, vai gerar um problema maior para você. Pode tirar a sua vida amanhã. Então, é esse cuidado que Paulo diz: o embaraço e o pecado que estão de perto lhe rodeia. Quem está entendendo? Diga amém. Muito bem, vamos lá. Ele fala ainda em 2 Timóteo, é um versículo muito utilizado. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versos 7 e 8. Muito conhecido de todos nós. Diz assim: combati o bom combate, acabei o quê? Acabei a... Pronto, está falando dessa corrida. Ele diz: acabei a carreira. Como foi que eu consegui acabar a carreira? Combatendo, guardando o quê? Guardando a fé. E guardar a fé aqui é modo de viver. É forma de viver, irmãos. Temos que sair dessa superficialidade de ler a Bíblia somente, entender as palavras ali e não fazer um raciocínio, não fazer uma aplicação, não fazer uma meditação. Aqui guardar a fé não é aquela fé para você conseguir o milagre que você espera. Fé aqui é modo de viver. E o modo de viver do cristão já está no próprio nome. É o modo de Cristo. Por isso que é cristão. É como Cristo vive. Não vivo mais eu, mas Cristo. Cristo vive em mim. Precisamos entender bem isso. Então veja que a Bíblia traz para nós esses momentos de carreira, esses momentos de corrida,
Ainda em Isaías capítulo 40, verso 31, a Bíblia diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Então veja que é difícil a caminhada, é difícil a corrida, mas nós recebemos tudo aquilo que nós precisamos de suplemento espiritual através dos céus, através de Deus, porque a Bíblia diz: você só tem que caminhar, você só tem que entrar no ringue, a vitória já é garantida, só precisamos nos manter na nossa posição, avançando sempre, porque toda suplementação e todo o recurso necessário já foi garantido através da cruz. O que precisa é nós vencermos a nós mesmos. Se você está entendendo, diga amém. Muito bem. Para isso, ou para tanto, nós precisamos entender que uma era a vida que vivíamos quando não conhecíamos, a Cristo, e outra deve ser a vida que vivemos depois de conhecer a Cristo. Eu vou dizer de novo, para nós entendermos o que eu estou querendo dizer aqui, para vencer o embaraço e o pecado, nós precisamos raciocinar juntos aqui sobre esse marco divisor de águas para a nossa vida cristã, para o nosso relacionamento com Deus. Uma coisa era o irmão Renato antes de se entregar a Cristo. Outra coisa é o irmão Renato quando se entregou a Cristo. Tem que ter uma diferença. O Evangelho provoca transformação, mudança de vida. Eu falei aqui domingo, quem mentia não mente mais. Quem roubava, isso não é um sermão que era do passado e agora não tem essa aplicação, que ficou restrito aos pastores antigos e agora não se utiliza mais. Se não se utiliza é porque aquele que prega não está buscando e está tendo coragem de pregar a palavra, porque a palavra é a mesma. E tem que ter transformação, é obrigatório, não tem como você estar em Cristo e permanecer com as mesmas falhas. Cristo não mudou, Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Então, não é, se Ele não mudou, então quem está precisando mudar sou eu. Entendeu? Eu preciso me adaptar ao Evangelho, não é o Evangelho que se adapta a mim. Entendam isso. Às vezes nós queremos fazer um joguinho aí de adaptação com Deus, e não é dessa forma. A palavra é infalível, você é falível. A palavra é imutável, eu sou mutável. Eu mudo todos os dias. Há uma transformação no meu corpo físico acontecendo aqui 24 horas por dia. Minhas unhas mudam, minha pele muda, meu cabelo muda. Isso nos leva para reconhecer que nós somos falhos. Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu posso ser outra. Mas Deus não. Desde o início de tudo, Ele é o mesmo. A imutabilidade de Deus permeia as páginas do livro sagrado. E nós precisamos permanecer nisso. Então, o objeto de mudança não é a palavra, não é Deus, sou eu. Então, uma coisa é antes de aceitar Jesus, outra coisa é depois. Tem que ver essa diferença. Malaquias capítulo 3, vamos lá, abra a Bíblia. Malaquias capítulo 3, verso de número 18, a Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença será vista entre o justo e o ímpio, o salvo e o não salvo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então veja só que coisa séria aqui. Como é que nós, seres humanos limitados, conseguimos enxergar e autenticar a obra de Cristo Jesus na vida de outrem? Como? Você consegue enxergar a fé que está aqui? Quantos quilos de fé eu tenho aqui dentro do coração? Me diga você, quantos quilos de fé você tem aí? Você não sabe. Porque a fé só quem vê é Deus. É por isso que nós somos justificados pelas obras, é? É como? Pela fé. Deus sabe. Se Ele abrisse aqui agora um telão, descesse do céu e um grafo de parede e colocasse aqui não salvo e salvo, sem botar nome de ninguém, mas um número percentual aqui de quem está aqui dentro, Ele tem poder, com exatidão, de saber quem verdadeiramente está nele e quem não está. Ele sabe, eu não. Então, o objeto de julgamento que nós devemos utilizar para saber se uma pessoa está em Cristo ou não é a palavra. E o como é que a gente vê? Pelo comportamento. O que é a palavra que julga, não sou eu. Mas como eu identifico? Comportamento. Se é rebelde, se não ama, se guarda mágoa, se é amarga, se não consegue olhar no meu olho, se não consegue nem me dar a paz.
É essa rotina de viver dentro da igreja, dentro da instituição família, o marido com a esposa, o esposo com a esposa, os filhos, os familiares, que vão começando a enxergar essa transformação progressiva, às vezes lenta, mas acontece progressiva no interior. E aquele cônjuge, ou o amigo, ou o irmão que começa a andar com você, vai perceber como, com o passar do tempo, tempo de hora ao seu lado, vai ver se você está sendo aperfeiçoado ou não. Então, o que autentica se eu estou em Cristo verdadeiramente na visão humana, já que ela, a visão humana, não tem condição de enxergar a fé, é as obras. É por isso que a fé sem obra não serve para nada. Não é as obras que salvam, mas as obras apontam onde está a minha fé. Você está entendendo? Diga amém. Então veja que aquilo que eu faço diz a quem eu pertenço. Se eu pratico o amor, a benignidade, a bondade, a paz, eu estou pertencendo a Jesus. Logo, alguém que está do meu lado, agora mesmo, já está fazendo o julgamento de quem você é, de quem eu sou. E torça para que esse julgamento seja essa menina, esse menino, esse senhor, essa irmã, essa pessoa que está aqui do meu lado, é a cara de Jesus. Porque se não for, vai ser a cara do diabo, vai ser a cara de Satanás. Porque não existe três caminhos, ou é uma coisa, ou é outra, ou é de Deus, ou é de diabo, ou está indo para o céu, ou está indo para o inferno. Olha, tem que ter coragem para falar isso, e eu tenho que falar, é obrigação minha, irmão. Eu não quero chegar no céu e Jesus dizer, porque você não pregou aquela palavra que servia primeiro para você, e depois servia para a igreja. Aí eu vou ficar com a cara mexendo de covarde. Eu tenho que ensinar, eu tenho que falar, irmãos. O que está aqui não é coisa da minha cabeça, não. Isso aqui é Bíblia. É a palavra de Deus que serve como o que está direcionando os nossos passos para o céu. Então não tem um meio termo entre isso. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ser perfeito? Longe de mim isso que eu não sou. Mas eu estou dizendo que você precisa estar ansioso para buscar a perfeição. E esse anseio pela perfeição, deixando os embaraços, é como é visto isso? Através das suas obras, criatura. Não adianta a gente querer ter um testemunho sem provar esse testemunho. É como você fala, é como você se comporta, é como você interage. É como você tem cuidado em se vestir para não ser um objeto de Satanás, para despertar o desejo alheio. Não precisa o pastor estar regulamentando a sua forma de andar, de vestir. Não, já tem uma regulamentação que é a palavra. Eu não perco tempo com costume, claro. Se vier conversar comigo, eu tenho que orientar, eu tenho que falar. Se eu vejo que o coração está duro, sólido e a palavra não está entrando, eu vou ter que executar a responsabilidade que está sobre mim de lhe ajudar a entender. Está entendendo? Mas aqueles que têm sensibilidade à palavra de Deus e têm amor pela doutrina, amor por Jesus, obediência à palavra, ele tem um sensoriamento diferenciado, uma sensibilidade diferenciada. Por quê? Porque ele quer engrandecer e glorificar a Deus em tudo que ele faz e aonde ele estiver. Se é na feira, ele está mandando glória para o céu. Se é no trabalho, ele está mandando glória para o céu. Se é dentro de casa, ele está mandando glória para o céu. Não é somente na igreja que a gente manda glória para o céu, mas é em toda a nossa maneira de viver. Isso é doutrina, é por isso que eu gasto tempo pregando a doutrina. O costume é um guardião da doutrina. Mas nós temos que gastar tempo ensinando a palavra. Então veja que tem que ter essa diferença. Eu vou ser mais pedagógico aqui. Se uma pessoa tem o costume de se vestir apertado demais, curto demais, sendo vulgar, impúdico, depois que eu estou trazendo a veste, que é o mais fácil para você entender. Mas tem pecados muito mais difíceis de ser tratados, que acontecem no coração, no interior, e os olhos não enxergam. Mas você aplica essa mesma metodologia que vai servir para tudo. A palavra, ela mete tudo, não precisa igual médico de um antibiótico diferente para cada doença, não. A palavra aqui começa no exterior e vai até no divisor da alma e do espírito. Só basta a gente deixar. Eu estou trazendo o mais fácil porque eu estou sendo pedagógico aqui. Então, a pessoa que se entregou a Jesus e que andava toda, parecia aquele fardo de charque que a gente compra no metro, assim, hermeticamente fechado,
Então, eu estou falando de algo que é nítido em ver que é uma instrumentalização, e Satanás tem feito muito isso no mundo lá fora. É difícil a gente quer andar no meio da rua, porque é uma vulgaridade, é impúdico, é um ambiente muito, muito nocivo à saúde espiritual. Para onde você olha é difícil você ver. Você tem que andar com os olhos fechados agora. Entendeu? Porque isso está caindo e não pode, irmãos. Tem que ter uma diferença. Eu não estou aqui falando só de roupa. Estou trazendo a roupa porque é fácil. Mas é a forma de falar, é a forma de pensar, é a forma de tratar. Entendeu? Precisamos ter essa sensibilidade. Antes era fácil, era mais fácil a gente identificar um crente. Não precisava nem abrir a boca. Eu não estou falando só de roupa, não. É porque chegava no lugar, a gente já sentia algo diferente. Aí isso acontecia na fábrica. Eu tenho 20 anos de fábrica, eu tinha 20 anos de fábrica. E fábrica é um padrão só para todo mundo. É homem e mulher de calça, de camisa, de bata. Se é mecânico de manutenção, como eu sou formado nisso, um macacão, uma bata lá específica. E não tinha o nome crente, não. Quem era de Jesus chegava no ambiente, a gente já sentia algo diferente. Enquanto o ímpio levava um machucão na quina da unha, um aperto de um parafuso, uma chave que escapuliu, uma marreta que escapou, e chamava um palavrão, que misericórdia. O ímpio na hora, Jesus vem, o salvo na hora, Jesus vem cá. Então, essa diferenciação é algo profundo, irmãos. É coisa que nós não podemos perder. Daqui a pouco o evangelho não é nada, é uma camisa que você veste, é uma torcida, é um time. E não é isso, o evangelho não é isso. Não é isso. Evangelho não é isso. Evangelho é profundidade, é vida de Cristo para dentro do ser humano. Eu tenho que ser templo e morada do Espírito Santo nesse mundo corrompido. É isso. A entrega de nossas vidas a Cristo deve ser racional. Eu preciso racionalizar o que é ser de Cristo. É falho muitas das vezes o nosso discipulado, independente da placa de igreja. Eu identifico essa falha no discipulado no dia a dia da igreja. Porque para chegar ao batismo eu preciso fazer esse discipulado. E esse discipulado fala de teoria que chega à minha mente sobre a vida de ser cristão, para compreender o que é verdadeiramente o que é ser uma pessoa salva, e daí por diante eu fazer uma confissão pública através do batismo do que realmente aconteceu dentro de mim. O batismo é isso. Eu estou autenticando algo que já aconteceu aqui dentro, que é a morte para o pecado, quando o pastor vai lá e emerge dentro da água, e quando levanta é a ressurreição de uma nova criatura. O passar do tempo, a maturidade cristã só nos leva para o amadurecimento, que aqui tem uma conotação de aperfeiçoamento. Não está acontecendo nos dias de hoje isso. Às vezes os irmãos tinham orgulho de dizer: eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 15 anos de crente. O quanto eu mudei de lá para cá, o que Jesus já tratou em mim. E hoje nós estamos convivendo com as falhas. E outra coisa, Satanás está ressuscitando a velha natureza, para nós voltarmos para o que nós éramos. É isso que está, isso é a estratégia de Satanás. Eu digo sempre aqui, aquilo que eu alimento é o que eu fortaleço. E não brinque com a sua carne. Eu não posso brincar com a minha carne. Se eu alimentar a minha carne, eu vou automaticamente ressuscitar a minha natureza caída e vou algemar a minha natureza divina, ou seja, celestial, cristão. Então não brinque. Muitos têm caído, muitos têm gerado desinteligências, conflitos, brigas entre eles devido a isso. Fragilidades que não são transformadas em pontos de melhoramento, para que o Espírito Santo possa transformar essa fragilidade em um ponto forte na minha vida, do meu caráter, da minha vida cristã. O que é que ocorre? Reincidência de queda. Sempre eu vou cair naquilo, porque a análise da tratativa da anomalia não foi completa, não foi profunda.
Eu resisti em algum momento. É igual a gente começar um tratamento. As enfermeiras aqui podem me corrigir. Não é isso? A gente começa um tratamento de antibiótico, tem que tomar o remédio na hora certa. Tem um período para que a gente possa tomar, para que o antibiótico chegue em todos os pontos no nosso corpo e vença aquela bactéria ou um vírus, sei lá o que for, entendeu? E ele permanece um tempo para que, se chegou em alguns órgãos mais distantes daquele foco, o antibiótico faça efeito e seja zerado. Quando faz o diagnóstico lá do exame, vai cair lá o percentual da infecção, vai diminuir, porque um antibiótico agiu e matou todas as mazelas daquela bactéria. E assim é no âmbito espiritual. Não adianta a gente vir aqui na terça-feira, aí escuta a palavra, aí faz como a Chiquinha do Chaves, quando o seu Madruga sai, joga o remédio na cara do Kiko, na janela. Muitas das vezes a gente faz isso. Eu tive infância, eu assisti o Chaves também, viu? Eu sei o que é isso. Então muitas das vezes a gente faz isso. A gente vem aqui, aí o médico vem, identifica através do diagnóstico que é da palavra, a mazela espiritual que nós estamos andando com ela, a bactéria da nossa carne. Aí o Espírito Santo, que é o médico dos médicos, vem e diz: tome esse antibiótico. Aí a palavra, pum, aplica. Aí você chega lá fora, cuspe fora, aí vem terça, cospe novamente, não serve de nada. Nós temos que, mesmo que amargo, mesmo que doa, porque todo tratamento gera dor, porque gera renúncia. A Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos tirar os gravetos secos dessa árvore espiritual que eu sou, para que os galhos verdes cresçam e derem mais fruto. Mas a condição de podar vai gerar dor. Você olha para a árvore, quando o jardineiro está cortando os galhos, parece que ela chora com aquela seiva que sai, parece que ela está sentindo a dor da ruptura do galho seco. É assim que acontece no âmbito espiritual. É por isso que é difícil ser crente, não tem essa facilidade que estão querendo transformar a igreja em lugar de palco e circo igual esse que está aí fora. Não, aqui é renúncia, é dor, é espinho, é luta, é falta de apetite, é insônia, é uma luta, porque o caminho é estreito. Mas tem uma coisa: vai chegar no céu, e quando chegar lá não tem dor, não tem luto, não tem mais nada, só tem adoração, louvor. Então precisamos entender esse mistério aqui, irmãos. A entrega de nossas vidas a Cristo deve ser racional. Você e eu e você, precisamos entender o que é verdadeiramente o que você está professando. A quem você pertence. Não adianta eu entender, o Satanás faz isso, olha, preste atenção aqui. Ludibriar, engodo, engano. Eu disse já aqui, vou repetir novamente, tratando de outra mazela, quando eu estava falando do orgulho. Satanás nos coloca numa posição aqui, olha, que todo mundo olha e você não está aqui, você está aqui. Mas ele consegue nos enganar de fora para dentro e nos coloca numa posição elevada, que só eu enxergo que estou nessa posição. Mas ninguém dá testemunho disso. É a mesma coisa, eu vou para o médico de novo. É a mesma coisa do médico dizer: está com problema no intestino, detectei aqui no exame. Aí a fé sem racionalidade vem para a igreja, aí, irmão, estou te curando agora desse problema no intestino. Aí você recebe a palavra, quando chega lá, faz o exame de novo, aí o médico diz: continua do mesmo jeito. E aí? Acreditar em quem? No médico, irmão. Porque Deus, quando faz, Ele confunde a medicina e mostra. Está entendendo? Então Satanás tem esse engodo de querer nos enganar, pensar que nós estamos aqui em um nível espiritual alto, só que nós estamos aqui raquíticos, anêmicos, anãos espiritual, parados, sentados, porque estamos reincidindo com as mesmas mazelas e não estamos vendo o que Satanás está fazendo através dessa fragilidade sua, através dessa fragilidade nossa, e vai reincidindo, e você perde a sensibilidade e convive com isso, e daqui a pouco você transforma em um modo de viver e ninguém mais tira da sua cabeça, porque além dele alimentar essa fraqueza sua para você conviver, ele não quer somente isso, ele quer tirar do seu coração toda a fé, para lhe
afastar de forma definitiva, desculpe, da presença de Jesus. Então ele vai trabalhando a conta gota, devagarzinho, daqui a pouco você não tem mais sensibilidade de nada, e a gente procura a irmã e o irmão que estava aqui, não está mais, e a gente diz, como foi? Foi de uma hora para outra, conversa, foi não. Satanás, olha, ele é engenhoso, já vem a silêncio, trabalhando no oculto, e ele leva as pessoas para longe de Jesus, porque ele semeia no coração a incredulidade. O objetivo não é essa birra que você tem com essa irmã, o objetivo não é essa birra que você tem comigo, não é essa birra que eu tenho com você, se tiver, não é a birra que você tem um com o outro aqui ou acolá, não é isso. O objetivo dele é lhe distanciar desse daqui, olha, lhe tirar da presença de Jesus. Vai muito mais do que amizade, do que placa de igreja. Ele quer lhe empatar de entrar no céu. Essa é a seriedade. Esse é o projeto dele. Mas Jesus ama tanto a gente que manda uma palavra dessa para a gente. Oh, glória a Deus. Ah, como Jesus nos ama, irmãos. Isso aqui é prova do cuidado de Deus, que o Espírito Santo hoje, não deixe para amanhã não, mas a minha oração é que Ele possa trabalhar nesse coração duro meu, que Ele possa quebrar toda a mazela do mal que existe em mim, que nós possamos nos colocar no altar, quebrar o nosso coração e dizer, Jesus, vasculha tudo aqui, eu quero ser parecido contigo, tira de mim todo o mal, me transforma a tua imagem e semelhança. Esse é o anelo da igreja. Os dons são cruciais, irmãos, para o exercício da fé e o avanço do reino. Aquele que é alcançado pelo dom da ministração, da exortação, do ensino. A Bíblia fala sobre isso, né? Que tem mestres, isso, apóstolos. A Bíblia fala que tem apóstolos, aí tem aquele que é profeta, aí tem o evangelista, pastor e o mestre, o doutor. Veja, o apóstolo é apóstolo que ele consegue ter intimidade com todos, é o apóstolo. O profeta é aquele que aponta, não é? Profeta. O evangelista é aquele que vai mais longe, é o maior. O pastor é aquele que tem um vínculo diferenciado. Olha a aliança onde é que está. Aqui tem uma veia que passa no nosso corpo. Por isso que a aliança está nesse dedo. É o pastor que tem um vínculo diferenciado com as ovelhas. Mas veja a base, é o mestre, é o doutor, é o que dá sustentação em tudo. Então, a utilização dos dons é de suma importância. Uma igreja sem a manifestação dos dons, igual a igreja de Tessalônica, que era só teórica, é uma igreja atrofiada, uma igreja que não goza das benesses do reino do céu na terra. Então é fundamental os dons, mas maior do que a utilização e a presença dos dons, ou o que atrai a manifestação dos dons para a determinada igreja, é a vida do evangelho, é o fruto. O fruto na balança sempre vai ter mais peso. Olhe para cá todos, preste atenção. É outra problemática do inimigo, viu? Tirar sua atenção. E aqui eu percebo quem está se alimentando e quem está com a boca fechada, rejeitando igual a mãe. Bota, abre a boca, aviãozinho. Aí, eu fico vendo aqui assim. Eu fico vendo, mas eu paro e chamo sua atenção. Olhe para cá. Vai comer a papa todinha. O mocotó todinho. Pode engoiar, mas vai comer tudo. Do céu, tutano aqui é do céu. Esse é o preço do preparo. Oh, glória a Deus. Então precisamos ter, amados, esse cuidado. Nós precisamos estar atento a isso. Ele é estratégico, além de nos colocar numa posição que nós não estamos, ele quer impedir que a palavra produza, porque ele sabe o porquê, pode não saber o detalhamento da sua trajetória, porque só Deus sabe o amanhã, mas ele por ser um ser espiritual, ele tem uma sensibilidade diferenciada de mim e de você. Eu, por estudar muito pessoas, eu posso detectar alguns comportamentos pelo que eu vejo. Qualquer um que estudar pessoas vai ter essa capacidade de interpretar através do tique nervoso, o seu perfil, a sua dominância cerebral.
Enfim, eu posso fazer uma heteropercepção do seu comportamento aqui e acertar algumas coisas. Mas é tudo estatística, pode ser que acerte ou não, é números, é falho. Mas Deus não. Deus sabe com exatidão. Nós passamos lá fora e vemos pessoas deitadas na sarjeta e olhamos para ele e dizemos: miserável, esse aí não tem jeito. Só que nos olhos de Deus amanhã vai ser o ministrador da minha palavra, o ensinador. Veja, Deus é que sabe o amanhã. Mas o inimigo, por ter essa sensibilidade espiritual diferenciada, ele consegue fazer alguns diagnósticos, e assertivos são. Ao observar cada um de nós, ele sabe o que nós podemos gerar no reino das trevas de perda para ele. Então, quanto mais perda eu gero no reino espiritual das trevas, mais ele vai investir em mim para que eu me afaste do propósito, que eu saia do processo, que eu permaneça distante de Jesus. Entenda isso, rapaz. O investimento de Satanás não é para você ficar uma coitadinha: estão me perseguindo, estão me matando, meu Deus do céu, e agora isso acabou tudo. Não é isso, não. É coisa maior ainda. Ele quer que você fique nessa lamúria, fique fazendo esse biquinho, para lhe tirar do propósito que Deus tem. Deus tem coisa grande para fazer através da tua vida. É coisas grandes do céu. Jesus quer salvar, quer curar, quer libertar. Isso através de tudo, das tuas mãos, do teu louvor, da tua pregação, da tua oração. É tudo através da tua vida. E você pensa que Satanás vai ficar sentado, parado, achando bonito e dando corda para você? Não. Ele vai gerar embaraço com pessoas que você mais gosta, mais ama. Vai lhe decepcionar, vai lhe atingir, vai dizer uma palavra que você não vai aceitar. Tudo isso com propósito que ele está investindo para te deixar na situação inerte, parada. Mas Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer: te alerta, porque a minha palavra. Precisamos ter esse cuidado. Isso não é coisa do outro não, viu? A pilha que acabou, fique tranquilo. O fogo que está aqui em cima não chega perto não, chegar se queima. Então precisamos ter essa perspectiva, irmãos. É muito maior do que nós pensamos, essa luta espiritual. Começa no âmbito físico, relacional, aqui, olha, aqui. E a gente pensa que é sistema, é não sei o quê, é um que não gosta de mim, que não foi comigo. Não é só isso não, tem alguém por trás, se aproveitando. Mude a sua visão hoje, tem essa visão macro, holística. Faça como os bombeiros, antes de entrar no fogo, eles dão um passinho para trás, aí analisa todo o plano para agir, para conter a posição do vento, aí vê, faça isso hoje. Não entre aí na onda de todo mundo, não, do Maria vai com as outras, não, hoje dê um passinho para trás e diga: Jesus, o que é que eu estava fazendo até hoje? Eu estou permanecendo assim? Não, eu não quero gerar tristeza na tua face não, tu me chamou para te matar de alegria, Jesus. Eu quero ver um sorriso de canto a canto, tu se agradando de mim. Eu quero te buscar, eu quero se encher de ti, da tua presença. Manifesta o céu na terra através da minha vida. É assim, irmãos. Esse é o pensamento nosso. A entrega da nossa vida a Cristo deve ser racional. Segundo, verdadeira. Eu disse, eu tenho que entender o que é se entregar a Jesus. E eu preciso autenticar isso com a minha vida, de forma verdadeira. 1 João 3, primeira epístola de João 3. Veja se é o 17 ou é o 18. Oh, Jesus, me ajuda. É 17 ou é 18? 18. 1 João 3, 18. Primeira epístola do evangelista, do discípulo, do apóstolo João. Capítulo 3, verso 18. Quem achou, diga amém. Pode citar. 1, 2, 3 e...
Como é que tem que amar? Está vendo? Está vendo que não se limita somente a dizer o que é? Tem que provar o que é. E como é que a gente prova o que é? Dia a dia, rotina. Ah, quer dizer que eu vou acertar direto, pastor? Não. Mas quando eu não acertar, eu vou reconhecer que eu errei, vou me humilhar, vou pedir perdão e vou recomeçar tudo de novo. Isso é cristianismo. Isso é igreja ativa, viva. É a diferença do ferro velho para a oficina. Eu digo com tristeza. Tem muita igreja hoje que não está preocupada em ser oficina, é só ferro velho. Não existe um ensino expositivo. Eu estou na introdução do conteúdo aqui, eu já estou falando 40 minutos. Isso é ensino expositivo da palavra. Eu estou construindo o pensamento na sua mente para a gente entrar atacando nos tópicos. Não existe muito isso em algumas igrejas. Aí o que é que se torna a igreja? Ferro velho. Chega e permanece como está. Interessante que tem gente que procura ferro velho ainda. Fica ali no ferro velho da pezinha. Sempre alguém vai lá buscar uma peça. Não quer dizer que está no ferro velho que não vai ser útil. É útil, mas é ferro velho. Veja como o diabo nos engana na utilidade. Canta, mas é ferro velho. Prega, mas é ferro velho. Tem utilidade. Está vendo como mudou a estratégia de Satanás? Antes era não vai para a igreja, mas hoje é permaneça no ferro velho. O evangelho puro não deixa o ambiente igreja, a instituição igreja se tornar um ferro velho. É oficina. E aqui o mecânico, o Espírito Santo, trata todo mundo no mesmo tempo. É um martelinho de ouro do céu. Começando por esse aqui, olha. O martelo já está na muleira aqui. Pum, 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 vai estar aí. Pum, pum. Todo mundo aqui sendo martelado pelo martelinho de ouro. Porque a oficina tem que ter barulho de serviço. E ele nem dorme, nem tosquineja. 24 horas aqui sem cansar, sem se fatigar. É trabalhando, é a oficina de Jesus. Igreja é isso. Não quer dizer que não tem amação, arranhão, que não tem uma batida um no outro. Tem, mas não permanece arranhado, amassado. Ele vai desamassa, tira o arranhão com a mãozinha de tinta, mas vai aperfeiçoando a cada dia, a cada momento, de forma progressiva. Então tem que ser em verdade e tem que ser completa. Completa. Primeiro, racional, verdadeira e completa. É impossível ter um encontro com Jesus, olhe para cá. É impossível, escuta isso aqui. É impossível ter um encontro com Cristo e continuar preso nas cadeias do diabo, do pecado e do sistema mundano. Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 32. Muito conhecido de toda a igreja. Vamos começar do verso 31. Diz assim: E Jesus dizia, pois, aos judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, descarregando é melhor, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu. Se é discípulo aquele que permanece aonde? Qual é o produto disso? O verso seguinte, leia o verso 32, a Bíblia se explica sozinha. Verso 32, 1, 2, 3 e... De novo, 1, 2, 3 e... A gente prega isso para o ímpio. Está errado? Está não. Acontece isso com ele, se ele se achegar a Cristo. Mas Jesus está dizendo aqui aos discípulos: olha, se vocês, verso 31 é um pensamento. Se vocês permanecerem na minha palavra, todo mundo vai identificar vocês como cristãos. Está vendo aí o alinhamento da fé com as obras? Não precisa a gente dizer que é, já enxergam em nós a essência do Evangelho, a essência de Cristo. Independente da situação, independente da localização,
vão identificar em nós, porque é a Bíblia que diz isso, é Jesus que está. Se vós permanecerdes na minha palavra, autenticação, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. O mundo vai enxergar que vocês são meus. Aí ele conclui o raciocínio dizendo: e conhecerei, olha aí o segredo do relacionamento dele conosco, a permanência de Cristo em nós. Eu como discípulo, o que é que acontece? Eu vou ter um conhecimento profundo sobre a verdade. E esse conhecimento profundo da verdade que é Cristo, vai acontecer o que dentro de mim? Libertação. Então não tem como ficar preso com as algemas do pecado, algemas de Satanás e algemas do sistema mundano. Não tem. Se verdadeiramente eu estou lutando para permanecer na palavra e a graça de Deus tem me conduzido pelo caminho da palavra, eu sou discípulo de Cristo. E se eu sou discípulo de Cristo, nada me prende. Eu sou livre. Não sou escravo do pecado. Escravo da ira, do ódio, da raiva, do ciúme, da inveja, da discórdia, da prostituição. De nada, de nenhum vício. É a Bíblia que está dizendo aqui, irmãos. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Como é que eu vou ver isso? Não serei escravo. Verdadeiramente eu viverei uma vida de libertação. É sério isso aqui. Então veja que não tem como as cadeias do diabo, do pecado e do sistema mundano me algemar. Verso de número 36. Do mesmo capítulo. Se, pois, o Filho vos libertar, o que é que acontece? Está vendo, irmão Lopes? Não tem como, não tem meio termo não. Ou é ou não é. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou é crente ou é incrédulo. Ou está indo para o céu ou está indo para o inferno. Ou está com Deus ou está com outro. Não existe meio termo aqui na Bíblia não. Aí logo vem uma pergunta dentro da minha alma que diz: a quem eu estou servindo? Quantas horas estou servindo aos meus desejos, à minha carne, ao inimigo, deixando ele me instrumentalizar? E quanto se tem um instrumento de medição de tempo de vida, termômetro de vida, se Jesus viesse aqui agora e mostrasse, igual o Instagram mostra o tempo de permanência lá no Instagram, estratificasse a minha vida, quanto tempo eu estou dedicando a servir a Deus? E servir a Deus aqui não é cantar, pregar, orar, não é somente isso. Estou falando de obedecer a palavra, principalmente no momento de crise. É aqui, os hebreus estavam no momento de pressão. Eu comecei citando isso de propósito. Eles não estavam gozando dos melhores manjares da terra, mas estavam em perseguição, estavam debaixo de pressão. É nessa situação que Deus quer ver a nossa permanência. Daniel era crente ou não era? Na Babilônia. Precisou dos pais, precisou do pastor. Mas foi parar na cova ou não foi? Foi. Por quê? O objeto que Deus utilizou para autenticar a fé que estava dentro do coração de Daniel foi a cova. O que é que aconteceu na vida de Jó? Perdeu tudo que tinha, o que era. Começou a se coçar com caco de telha, fedendo. A distância sentia-se na direção do vento estar. Eu senti o fedor, o odor da carne apodrecida de Jó. Um homem que tomava banho de leite, irmão, leite. Não era creme Nivea não, que usava no rosto não, era banho de leite de cabra. A Bíblia diz isso. De tão rico que era, irmão Robson. Vê, eu nem tomo leite de cabra, ele tomava banho. Está fedendo. Você ri porque não foi você, foi ele. Mas Deus livrou ele. Deus se utilizou do momento de perseguição, do pior momento de Jó, para mostrar a fé. Deus dá testemunho de Jó. Viste meu servo Jó. Lembra de Davi com todas as falhas? Deus permitiu que Saul fosse posto na mão dele. E Saul não estava como a gente não, lutando para permanecer crente. Saul já estava desviado, consultando Satanás. Feitiçaria que tem equivalência com prostituição. Gera aborrecimento de Deus, creme de onda espiritual. Estava se relacionando com Satanás, através da feitiçaria.
Deus deu a Davi Saul. Mas é no momento de crise que Saul só corta o manto e diz: e quem sou eu para se levantar contra o ungido? Então veja que não é situacional a obediência à palavra. Não é só unilateral no momento de bênção, que tudo vai bem, não, é também, mas principalmente no momento de crise, é quando pisam no seu pé, quando você escuta e não quer ouvir, quando alguém lhe humilha, quando alguém lhe escanteia, quando alguém lhe despreza, quando alguém lhe decepciona, é nesses momentos que Jesus fica no céu assim, com o zoião em cima dos fiéis da terra, para olhar o teu comportamento. Aí quando tu abre a boca e diz: Jesus, melhor é estar contigo, era para eu responder assim, mas eu não vou não, porque sou crente. Fecha minha boca, Jesus, controla minha mão. Aí no céu tem um sorriso assim na face de Jesus, ele alegre, dizendo: olha aí o meu servo, olha meu servo Maria, minha serva Maria, meu servo João, olha o testemunho que ela está dando, igualzinho a mim, porque eu fui cuspido, traído, me venderam, e eu não abri a boca. Veja que cristão verdadeiro é esse. Isso. Então, não tem como, a Bíblia garante isso. Colossenses capítulo 1, meu Deus, olha a hora. Colossenses capítulo 1. Verso de número 13. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. 1, 2, 3 e... Vamos lá todos. Colossenses 1 e 13. 1, 2, 3 e... Olha aqui para mim. Quando nós aceitamos Jesus, acontece esse teletransporte. Ele nos tira das trevas e nos coloca na luz. Então, o que era trevas, agora é luz. O que era insosso, agora é salgado. Jesus fala disso no Evangelho de Mateus capítulo 5. O crente, verdadeiramente crente, ele precisa ser sal e ser luz. E o resultado vai na frente. Só é continuar lendo o versículo a partir do 13 em diante. Diz que a sua luz vai emanar glória. Os homens vão glorificar a Deus pelo reflexo da luz. Precisamos entender bem isso aqui, irmãos. Se eu estou em Cristo, eu estou em luz. Eu não vivo mais nas trevas. As trevas não me dominam mais. Se eu estou em Cristo, não tenho dificuldade de deixar a correção de Deus agir sobre a minha vida. Não existe resistência em mim, mas existe uma facilidade para que a advertência seja absorvida e a correção seja efetiva. Isso é fugir dos embaraços, é evitar o pecado que tão de perto nos rodeiam. Eu preciso entender bem o que é esse discipulado aqui. Entendendo esse pressuposto aqui, esse início, vai ser mais fácil a aplicação dos tópicos. Nós temos que ter cuidado, e não deixar Satanás nos algemar. E tem crente que compra algema e dá ao diabo. Bota aqui na minha mão. Você sabe disso. Tem situações da nossa vida que a gente faz isso. A gente mesmo se algema. Ai, se não fosse a misericórdia e a graça de Deus sobre a nossa vida. Começando por mim. E quando eu falo de liberdade aqui, é uma liberdade pautada pela Bíblia, não é uma liberdade, libertinagem. Porque nós precisamos ter cuidado com essa definição de liberdade. Até isso Satanás aproveita. Abra a Bíblia aí, Gálatas capítulo 5. Vou concluir com isso. Gálatas capítulo 5. Já chegou o tempo. Verso 13.
Gálatas 5:13. Quem achou? Acompanha aí. Porque vós, irmãos, quem é o sujeito aqui? Os irmãos, né? Porque vós, irmãos, preste atenção, fostes chamados a... Os irmãos foram chamados a quê? A liberdade. Que liberdade é essa, Paulo? É essa daqui, olha, tenha cuidado, não useis, olha, não useis então da liberdade para dar ocasião a... Está vendo, cuidado? Mas servir-vos uns com o quê? Qual o tempero? Amor. Até com a liberdade a gente tem que ter cuidado. Porque não é liberdade no seu conceito, não. Liberdade no meu conceito eu faço do jeito que eu quero, no meu. Eu devo satisfação a ninguém. Aí você é dentro do casamento, você já me conheceu assim, casou porque quis. Não é assim que a gente diz? Não é? Essa é a liberdade minha e sua. Você não já me conhecia, meu bem? Por que agora você está querendo mudar? Não, agora... Comeu a carne, tem que roer o osso. Isso é a liberdade humana. É com base na sua justiça. Só que a liberdade que a Bíblia nos dá através de Cristo Jesus não é a liberdade humana. É a liberdade bíblica. Aí aqui ele relaciona essa liberdade com o serviço, com o amor. Ame seu irmão. Ame ele. A liberdade que eu lhe dou. Ninguém chega para mim para reclamar. Pastor, a irmã... Como é teu nome? Sou boa para a senhora agora. Gleice, é? A irmã Gleice me amou muito. É, vou dizendo dela. Pastor, vem cá. Reclamo com o Gleice porque ela está me amando muito, pastor. Manda ela diminuir um pouquinho. Ninguém chega para mim com isso. O presbítero Marco está amando muito o irmão Jesaías. Diminui um pouquinho o pezinho no freio. Ninguém chega. Disciplinei porque me amou muito. Mas a orientação não é essa. Parece que Jesus está dizendo, discorde, pega uma briga, uma arenga com ela, vá cutuque, retira ela do sério, vá, parece que é o contrário. Não é assim não, irmão. A liberdade que nós temos aqui é para amar. Amar não tem limite não. Ah, mas o senhor não sabe o que estão produzindo, o que estão falando. Sabe qual é o antídoto para toda falácia? Para todo fuxico, para toda investida, toda seta do diabo. Sabe qual é o antídoto para tudo? O escudo que te protege de cima a baixo. Sabe o que é? Amor. Está perseguindo, ame. Está falando mal, ame. Sabe que não quer nem lhe dirigir a palavra, nem pegar na sua mão. Procure hoje, vem cá. Eu quero te dar um abraço. Aí você vai ver as setas do diabo se apagando. É tão bonito a gente citar o versículo. Cadê o versículo? Minha mente é tão falha, irmão. Eu esqueço até o nome, às vezes, da minha esposa. A minha mente cheia de coisa. Eu estou com um bocado de coisa aqui para dizer e não consigo, esqueço a metade. Aí veja, é tão bonito a gente dizer aqui, olha, ele faz cessar as guerras. Aí, no ciclo de oração, né? Até o fim da terra. Quebra o arco. Continue. Sabe o quê? Eita, não é bonito? Não é? A gente só leva para o lado da bênção. De para matar. Tem um hino que diz, cantaram até um dia, um hino aqui que diz, vai chegar a tua hora e tu vai ver a vingança. Meu Deus do céu. Aonde? Aonde é que tem isso? Me diga. Que evangelho é esse? Não, essa pessoa que hoje está ali matando na unha, a míngua, Jesus pode derramar uma gota de sangue por cima dele assim, porque o sangue de Jesus tem poder, e amanhã ser o seu fiel escudeiro, entenda isso, evangelho é transformação, quem não presta passa a prestar, quem dá trabalho passa de dar trabalho, isso é evangelho, é por isso que ele diz, então comece já amando, vá, comece. Mesmo
sem enxergar o que eu vou fazer amanhã nessa peça ruim, mas eu vou mudá-la. Vou mudar, amanhã vai te dar prazer, alegria. É por isso que nós não podemos descartar os difíceis. Nós temos que investir, porque se é difícil é porque tem um investimento de Satanás para não acontecer o projeto que Deus tem na vida do difícil. E a igreja é chamada para acolher tanto os bons como os difíceis, porque o sangue de Jesus, através do amor, encobre todas as imperfeições. Amém? Fica em pé. Por mim eu pregava mais 1 hora ainda, mas o tempo mandou parar. Ficou alguma dúvida? Pergunta.